Então, minha primeira pergunta é: como está o Glauber nesse momento, deputada? Olha, ele está bem dentro do possível, né? De uma situação de só ingerir água, soro e isotônico desde o dia da votação no Conselho de Ética, que foi a última quarta-feira. Todos os dias ele faz um acompanhamento da glicemia, da pressão, está sendo acompanhado pela equipe de profissionais de saúde aqui do Departamento Médico da Câmara, mas também por uma equipe de médicos voluntários que estão se revezando para fazer o acompanhamento geral, né, tanto da questão de saúde mental e da saúde física. Ele está bem, mas claro, começou a demonstrar algum abatimento, alguma fraqueza, porque não é um processo simples, né, e em função do esvaziamento dessa semana, de sessões híbridas, mas também do feriadão que a gente vai ter, porque quinta é ponto facultativo, sexta é a sexta-feira santa e na segunda-feira é Tiradentes. Então é uma travessia, assim, delicada e importante, porque é na terça que estoura o prazo máximo para protocolar o recurso na CCJ, ou se iniciar uma discussão nesse colegiado, né, de escolha de relator e como vai se dar a definição. Pode aprovar o recurso, e com isso significa que voltaria ao Coética para uma eventual revisão da posição. Caso o recurso seja recusado, vai a plenário, e aí quem quer cassar precisa de 257 votos. Digo isso porque tem ainda uma luta significativa pela frente. E, claro, para mim, pessoalmente, é muito difícil dizer que apoio a greve de fome, até porque ele não havia me dito anteriormente, fui pega de surpresa, Obrigado, Paulo. assim como todo mundo, e é um momento muito dramático. Obrigado, mas hoje querido. eu digo que se não fosse ela, não sei se teria a repercussão que está tendo Ninguém superchat, e a gente. dimensão da gravidade e do precedente que a Câmara pode abrir. Estou dizendo tudo isso porque ele está focado, baseado nesse contexto, assim, está firme para tentar enfrentar essa travessia do feriado e na semana que vem, definitivamente, que esse tema chegue na mesa. Porque, por hora, o presidente Hugo Mota não se manifestou sobre essa situação e precisa, né? Uma hora ele precisa se manifestar. Não, sem dúvida precisa de uma manifestação, porque a Câmara dos Deputados está aqui na Câmara, nas dependências da casa. Eu até falei com a deputada Fernanda Melchiona, e com a Thalíria, na verdade, né? E ela me disse que ele não atendeu as ligações dela, então ele não está dando mesmo um retorno. É importante que isso aconteça, até porque os prazos podem ser reduzidos, por exemplo, na terça, o Conselho de Ética já deliberar, pode jogar isso para frente indeterminado, e isso é o pior dos quadros, né? A gente quer, antes de qualquer movimentação jurídica ou técnica ou regimental, ter uma discussão política, que é o que baseia, na verdade, as decisões, sejam elas na CCJ, seja ela no plenário. Mas esse canal de diálogo ainda está um pouco interditado, assim. A gente vem conversando com diversos parlamentares, muitos foram espontaneamente fazer uma visita ao Glauber, claro, dos partidos de esquerda, dos partidos aliados, mas nos últimos 2 dias foram parlamentares do PSD, do MDB, PP, um do PL, que inclusive é o único que não assinou a urgência do projeto da anistia, e informalmente a gente vem recebendo informações, né, de, olha, eu não voto, não, conte comigo, não estou a favor da cassação, mesmo que eu não goste do Glauber, alguns me dizem, não concordo com o que ele faz, mas não tem cabimento caçar pelo que aconteceu. Então a gente vem sentindo que o ignorar que a Câmara está demonstrando sobre o Glauber é mais formal, porque as pessoas estão refletindo, porque é inevitável. Tem uma pessoa no plenário de 5 a 1 semana, um parlamentar com risco de cassação. Então, o tema está rolando nos bastidores, mesmo que no feriado, mesmo que não de forma institucional e formalmente, né? Miriam, passar para você. Então, e nesse momento, deputada, não tem nenhuma, digamos, nenhuma margem de negociação entre a situação do Glauber e uma possível revisão do Conselho de Ética. Isso não existe. Constitucionalmente ou no estatuto, isso não existe. Haveria essa possibilidade. Haveria. Formalmente, sim. Regimentalmente, sim. Com a chegada do recurso na CCJ, o presidente precisa designar um relator, que vai avaliar os argumentos ali apresentados, e esse relatório precisa ser apreciado pela CCJ. Caso a CCJ acolha o recurso que vai ser apresentado, e pode acolher ele na integralidade
um argumento, um aspecto ou outro jurídico, técnico, etc. O recurso foi apresentado. Não, o nosso prazo máximo para apresentar o recurso é terça-feira. Vocês vão esperar até terça para apresentar o recurso. Olha, por hora é essa a nossa definição. Sim. Claro que tudo está sujeito à reavaliação diária, porque também depende das condições clínicas e políticas, né? Sim. De haver alguma sinalização, ou mesmo do Glauber demonstrar alguma necessidade de adiantamento do processo. Por hora é terça-feira. Então, caso a CCJ acolha o recurso, imediatamente volta ao Conselho de Ética. Nós temos uma vantagem se isso acontecer, porque é justamente na semana que vem que vai haver uma nova composição do Conselho de Ética. Então, algum eventual constrangimento dos parlamentares de rever a própria posição não acontece, porque vão ser novos membros, sim, um novo relator, um novo presidente, ou seja, vamos zerar tudo. Para nós, é o ideal, porque não precisa ir a plenário, que nos dá alguma esperança, sim, e possibilidade de saída política, né? Sim. E o presidente da Câmara, o Mota, ele está fora do Brasil. Aparentemente ninguém sabe onde ele está, porque você faz uma pesquisa por aí para saber onde, sim, anda o Mota, não tem o destino dele. E a única coisa que ele disse de lá para talvez um jornalista ou um deputado é em relação ao projeto da anistia, que ele que não é prioridade. Uhum. Na Câmara não é prioridade. Mas não disse uma palavra sobre o Glauber, pelo que eu vi. É isso mesmo, né? Por hora, ele ainda não se manifestou publicamente sobre o Glauber. Outros colegas jornalistas Obrigado, também Bárbara. Quanto foi o Pix? Que tentaram indagar, né? Fizeram, sim, essa pergunta a ele, mas que também não conseguiram acesso, na verdade, porque de fato está fora do país, está com a família, pelo que eu pude entender. Mas terça-feira é um limite para isso, porque ele vai retornar. Ele sabe das condições do Glauber e do plenário 5, porque a chefe de gabinete dele, Bárbara, foi lá na última sexta-feira, conversou comigo, perguntou se a gente precisava de algum tipo de assistência, e assim, justiça seja feita, isso está acontecendo, né? O departamento de polícia, da Câmara, o departamento médico, nesse sentido a gente não está tendo nenhuma intercorrência. O que não há ainda é uma posição política, né, dele, que é algo fundamental, porque além dele ser o presidente, falar em nome da casa, a influência política dele sobre os demais líderes e partidos Imagina, Bárbara, evidente, né? Então, é esse o apelo que nós fazemos, assim. Deputada, passada uma semana da greve de fome, eu queria saber onde vocês estão percebendo hoje que estão os principais focos de resistência à ideia de cassação do mandato. Porque, como a senhora mencionou, alguns parlamentares, mesmo do campo da direita, chegaram a visitar o Glauber e a demonstrar apoio. E a gente viu, inclusive, publicamente agora, nesses últimos dias, figuras como Sóstenes, líder do PL, partido do Bolsonaro, que a gente sabe que faz uma oposição ferrenha à agenda política que o Glauber defende, dizendo ser pessoalmente contrário à cassação. O Ottoni de Paula, por exemplo, que é do MDB, fez uma fala surpreendente, assim, até onde eu entendi, surpreendeu uma parte do ambiente político, porque ele foi se colocou contundentemente contrário à ideia de cassação, apesar de divergir muito do Glauber na agenda política que ele defende. Quais são os principais focos de resistência passada uma semana da greve de fome? A gente já entendeu que o Hugo Mota tem um comportamento aparentemente derrapante ainda em relação a essa história, mas para além da presidência da casa, onde estão os focos de resistência? Pois é, informalmente, muitos parlamentares demonstram essa leitura, né, de que consideram um julgamento excessivo, desproporcional, injusto e um precedente perigoso para toda a Câmara, porque são muitos parlamentares que têm um comportamento não esperado ou não, né, um pouco fora do comportamento padrão, enfim, ainda mais um cenário de polarização como esse. Mas existe como eu posso dizer, não digo um consenso, mas muitos parlamentares, primeiro, não gostam do jeito, do perfil e das posições políticas do Glauber. E não só isso, o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele nunca fez questão de disfarçar de que, principalmente, ele não gosta do Glauber. E, sobretudo, depois da denúncia com relação ao chamado orçamento secreto. No final do ano passado, o PSOL fez mais um protocolo junto ao STF, que teve como relator o ministro Flávio Dino, que, além de ter bloqueado boa parte dessas emendas de relator, também bloqueou as emendas de comissão, que foram
mandadas para execução a partir de um documento que foi articulado pelo Arthur Lira. Então, tinha verba, por exemplo, da Comissão de Turismo, que não ia para o turismo. Que acho que não eram impositivas, né? São emendas que não são impositivas. Exatamente. Isso piorou a disputa. Piorou um pouco mais. E para piorar talvez um pouco mais, o ministro Flávio Dino, ele abriu, a partir da Polícia Federal, um inquérito aberto que teve como princípio um depoimento do Glauber na tribuna, uma denúncia que o Glauber fez na tribuna. Foi isso que motivou o pedido à PF, que abriu esse inquérito. E dentre os citados nesse inquérito está o Arthur Lira. O Glauber, inclusive, foi lá como testemunha depor. Então, veja, uma retaliação mesmo, é dessa forma que eu vejo. É um recado, primeiramente, ao Glauber, por ter sido um dos protagonistas desse tema, mas também ao PSOL, que como partido teve a iniciativa, né, a coragem de mover essa ação, e de algum modo a toda a sociedade brasileira que quer que os recursos públicos sejam transparentes, que se tenha dignidade, razoabilidade na utilização desses recursos. Por isso também é absolutamente grave, porque está para além de uma compreensão individual de que é desarrazoada essa decisão, de que não tem cabimento caçar deputado por uma briga. Porque, em última instância, não é sobre a briga, né? É sobre o que está no contexto, nas entranhas da Câmara e da política. Ou seja, o Glauber não está sendo julgado pelo que foi apresentado pelo Partido Novo. Sim. Ele está sendo julgado pelo seu comportamento, as suas opiniões. Até porque o próprio relator do Conselho de Ética viveu uma coisa parecida em 2001, quando ele bateu no jornalista, bateu bastante, socou, deu pontapé, um jornalista que estava escrevendo publicando um livro sobre Antônio Carlos Magalhães, tio do relator. Paulo Magalhães. E nada aconteceu. Nós temos outra história, que é do senador que foi assassinado no Congresso, no plenário, pelo pai do Denise, Collor, Arnon de Mello, que levantou e deu vários tiros ali, matou o cara no plenário e nada aconteceu. Então, não é pela briga. E se fosse pela briga, como você não tem o que explicar em relação à provocação que o Glauber sofreu naquele momento em que a mãe estava no hospital, ele foi agredido verbalmente falando da mãe dele. Difícil você não explicar isso e chegar a uma cassação de mandato. Você pode suspender, você tem várias punições, né? O que talvez as pessoas... Então, desculpa, claro, só para concluir. Então, eu só posso concordar com você que isso tem o buraco mais embaixo. E nesse buraco está o Arthur Lira, eu não tenho dúvida nenhuma. Pois é importante você destacar isso, porque talvez as pessoas não saibam que o nosso Código de Ética da Câmara, ele prevê uma série de punições. Então, mesmo que se tenha uma leitura que seria inédita, de que um caso de uma briga ou de uma agressão precise de alguma punição, eu digo inédita porque nenhum caso até hoje levou a uma punição. O máximo que foi exclusivo foi censura verbal de um deputado de São Paulo, por causa de violência doméstica, que foi noticiado, inclusive, em TV aberta. Então, foi uma censura verbal. Mas no ambiente da Câmara nunca, né? Nunca. Todos os demais arquivados. Mas caso queira, a partir de agora precisa ter. Tá bem, você tem ali uma infinidade de possibilidades. Suspensão de 1 mês, de 2, 3, 4, 5, 6. 6 meses. 1 ano que seja. Suspensão de prerrogativas nas comissões. O que levou o relator a escolher a pena máxima para uma quebra de decoro, se for considerada como tal, que definitivamente não é a maior delas? É isso que explicita que, como você bem disse, o buraco é bem mais embaixo. Não, e o que levou o relator, que viveu a mesma situação em 2001, a fazer contra o Glauber o que não fizeram contra ele. Eu vou passar para a Cris, mas o Glauber dá a chave do entendimento, até no programa do My News ele falou que as emendas que foram repassadas, o Paulo Magalhães também é um nome do Arthur Lira ali, né? Ele se beneficiou de emendas ou ajudou que beneficiasse o Lira, enfim, então... Gente, vamos mandar contribuições aí, Pix, Superchats, virem membros do canal para ganhar o nosso curso de jornalismo, R$20 no Pix ou no Superchat, vocês ganham livros também. Paulo Magalhães é um agente do Lira nesse sentido, é isso que o deputado Glauber disse para a gente em alto e bom som quando ele participou mais de uma vez aqui do My News. Cris. Deputado, eu li na imprensa esses dias que alguns parlamentares de direita teriam dito ao PSOL que
poderiam negociar de forma com mais expectativa de reversão da cassação no Colégio de Líderes esse assunto, se o Glauber supostamente fizesse um vídeo pedindo desculpas ao Arthur Lira. Eu queria saber primeiro se a senhora confirma essa informação, se essa proposta chegou a ser feita, se isso chegou até o Glauber, e ao mesmo tempo eu pergunto para a senhora quais são os limites que o próprio Glauber tem colocado para a bancada do PSOL, que ele dá para esse processo de negociação, porque a gente sabe que qualquer negociação no parlamento é um perde-ganho, né? É uma via de duas mãos. Obrigado, então, Michele assim, Neves. eu imagino que o espaço de autonomia do deputado, que é um parlamentar muito combativo, seja levado em consideração pela bancada do PSOL na hora de dialogar com esses outros personagens do parlamento. Queria saber, então, se a senhora confirma que foi feita essa proposta e quais são os limites que o Glauber tem dado. Foi feita, sim, essa proposta, não no sentido de vamos sentar na mesa e negociá-la, mas como, olha, conselheiros, né, que tentam buscar alguma articulação política, seria uma via importante, uma sinalização do Glauber, um reconhecimento de que ele teria exagerado com relação a Arthur Lira, um depoimento, algum registro. Mas fazer isso, seja o Glauber ou seja a bancada do PSOL, primeiro que seria, principalmente numa situação dramática de greve de fome, um desrespeito, uma rendição, uma coisa completamente sem cabimento, mas sugerir ao pessoal que abra mão de fazer a denúncia sobre o tema do orçamento secreto é você praticamente ofender. Qual é o sentido, então, do nosso partido, para além, claro, das defesas das causas sociais, dos direitos dos trabalhadores, etc. Isso é parte do nosso programa, da nossa estratégia, da nossa fundação partidária, inclusive, né? Tá no nosso DNA. Eu quero dizer assim, o pessoal não vai abrir mão de fazer a denúncia do orçamento secreto ou de qualquer outro escândalo de mau uso do recurso público, porque tá com uma faca no pescoço, tá com risco de ser caçado. E eu acho que quem propõe essa saída também revela uma inversão completa de valores. Espera aí, a pessoa que denunciou a corrupção que tem que pedir desculpas ao quem fez, sabe? Então, assim, para nós isso é algo inegociável, mas aí tem a segunda pergunta que é realmente muito importante, que é assim, até onde, o que a gente pode fazer? Tudo tem que ser em conjunto com o Glauber, mas ao mesmo tempo, ele nos deu algum certo grau de autonomia, eu digo nos deu a mim e a outros colegas do PSOL, ou mesmo colegas do PT, como o líder Lindbergh, né, que está nos auxiliando muito nessa interlocução com os demais partidos, algum grau de autonomia, no sentido de, confio que vocês compreendem quem sou eu, quais são os meus limites, as minhas posições, de que não peço desculpas, de que não vou abrir mão das minhas posições, mas se encontrarem alguma saída, tentem me informar, porque também tem um elemento de tentar explicar isso, algum desgaste físico e mental, que a minúcia do detalhe nem é bom que ele também acompanhe para evitar esse desgaste energético num processo que pode se estender no mínimo até terça-feira. Então, assim, é isso, grau de autonomia, mas sempre considerando as posições e quais são os limites do Glauber, que, bom, a gente sabe bem, eu sei bem também quais são, e tem a ver com isso. Deputada, eu tive a oportunidade de acompanhar como repórter nesses últimos anos aqui em Brasília, desde a época do impeachment da Dilma Rousseff, algumas greves de fome feitas por personagens da esquerda. Eu acompanhei em 2017 uma iniciativa política de membros do Movimento dos Pequenos Agricultores que fizeram greve de fome, inclusive aqui na Câmara também, contra a reforma da Previdência. Eu acompanhei em 2018 a greve de fome de 8 movimentos populares que se organizaram politicamente para pressionar o STF para julgar o caso do Lula por conta da história da prisão em segunda instância, e eu ouvi muito de personagens do campo da esquerda, lideranças de movimentos ou de partidos, naquelas duas ocasiões, uma coisa que hoje eu queria colocar para a senhora, que não que eu tenha ouvido isso agora recentemente no processo do Glauber, mas eu queria trazer um pouco essa leitura, que eu lembro que algumas lideranças diziam assim, olha, isso no campo da esquerda não é consenso, nunca houve no campo da esquerda consenso para uma iniciativa de greve de fome, porque a gente tem uma leitura de que a gente precisa dos nossos militantes com saúde, para que eles tenham condição de fazer a disputa política que a gente se dispõe a fazer coletivamente. A senhora, qual é a elaboração que a senhora faz diante disso? É verdade, assim, eu ouvi, inclusive, muita gente, assim que ele tomou a decisão, principalmente ali no segundo dia, me pedindo para que ajudasse a demovê-lo dessa posição, dessa decisão. Eu falei, olha, eu conheço o Glauber bastante, jamais, qualquer coisa que eu diria, faria ele mudar de ideia, ainda mais agora que ele já tomou essa posição. Inclusive, ele mesmo disse, ele não fez nenhum aviso prévio, nenhuma consulta, porque se ele tivesse me dito, eu teria pedido para que ele não fizesse, muito provavelmente, de algum modo, eu teria, né, assim, ajudado ele, influenciado, exato, a tomar a decisão.
A minha geração, assim, eu tô com 35 anos, viu alguns processos de greve de fome, mas não atuou tão diretamente, assim. A minha geração de parlamentares, pelo menos dessa última leva, da última legislatura, também não vivenciou tanto isso de perto. Acho que é por isso também que tem gerado uma certa novidade, estranhamento, e as pessoas estão assustadas e preocupadas. Eu também Obrigado, acho, assim, eu Cibele. concordo definitivamente. Todos os nossos militantes, né, os defensores das nossas causas precisam estar bem, precisam estar de pé, precisam estar fortes, com saúde e com a vida preservadas, isso é acima de tudo. Mas também eu sei que ao longo da história muitas pessoas recorreram ao método da greve de fome, que é muito dramático e assim muito preocupante, mas são métodos também legítimos e que ao longo da história levaram a conquistas, levaram a um grau de sensibilização da sociedade, de pressão sobre a temática, que de algum modo conseguiram virar um jogo, porque é um Verdade, protesto Aba Granato. silencioso e pacífico. Ele diz muita coisa quando todos os outros canais de escuta estão fechados, né? Então, sim, está tendo um debate muito profundo. Alguns questionamentos sobre o método que ele adotou, mas muito mais solidariedade, preocupação e apoio do que... Porque já entenderam que a decisão foi tomada e agora vamos construir logisticamente, humanamente, a condição mais digna possível, né, para esse processo. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.